Sextou, Moisés Eli. E o sextou, nada mais justo do que falar sobre cerveja. Pô, Acho justíssimo, né? falar e aprender aqui, né? Exatamente. Nós aqui vamos ouvir, na verdade. Nós chamamos a Laísa Furini, ela é engenheira química e técnica em cervejaria. E entre as pautas, claro, a chegada da mulher neste mundo cervejeiro, que até no passado não tão distante, era totalmente dominado por homens. Laísa, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E aí, mulher toma cerveja também e faz cerveja? Com certeza, né? Inclusive, se a gente for ver mais a fundo, nos primórdios, a atividade de produção de cerveja era uma atividade designada para as mulheres. Então, hoje nós estamos aí reassumindo o nosso posto de direito, né? De também poder executar essas atividades. Tá produzindo cerveja em Encantado, é isso? Estou produzindo hoje em Encantado, né? Junto com 2 sócios amigos meus. Quem são eles? Ramon e Randall, né? Um é natural de Mussum e um é de Encantado, então. E tu é natural de Iraí? Isso aí, do nosso norte do estado aí. Então, acabei vindo para Lajeado para estudar. E entrei no técnico em cervejaria justamente porque eu havia acabado de sair de uma graduação e não queria parar de estudar. Então, eu pensei, vou estudar alguma coisa divertida, alguma coisa prazerosa, e acabei me apaixonando, então, eu costumo brincar, né, o multiverso cervejeiro, porque ele permite inúmeras possibilidades, inúmeras variações, tem muita coisa divertida e diferente, né? Muito, muito além do que a gente vê nas gôndolas de supermercado. E foi isso que me encantou. Inclusive, em paralelo a isso, né, eu tive professores muito bons que também apaixonados pela cerveja e por terem suas cervejarias me inspiraram. Então, aí buscar a minha. E hoje vocês estão produzindo ainda para consumo interno, assim? Isso aí. Hoje a gente produz um volume pequeno, né, para suprir nossos amigos, né, o pessoal mais próximo e também para ir executando testes, né, que a gente brinca de arredondamento de receitas, fazendo os aprimoramentos necessários aí para nós termos receitas boas, excelentes, né, para a hora que a gente começar a produzir em maior número, maior volume. O mercado cervejeiro mudou muito nos últimos anos, né? A gente passou a falar muito das cervejas artesanais, das cervejas especiais. Por que houve essa mudança de que forma hoje a gente se identifica enquanto consumidor, né? O pessoal está realmente entendendo um pouquinho mais, procurando uma receita diferente? Eu acredito que, assim, o acesso à informação e o acesso também à facilidade de acesso a insumos, a compra de insumos, facilitou muito essa porta de entrada para que se começasse a produzir mais o craft, né, o artesanal. Então, consequentemente, né, sempre que tu vai ter um amigo produzindo, tu vai querer saber o que ele está produzindo, né? E aí vai qualificando o teu público de consumo. Então, eu acho que é um efeito dominó. Quanto mais pessoas produzindo cerveja artesanal, mais vai qualificar o público para consumir esse tipo de produto. Porque tu vai abrindo um leque, né? Desde as mais lupuladas, as mais esterificadas, cervejas de inverno, né? E aí, o pessoal, quanto mais vai experimentando, vai se identificando com o tipo de cerveja que mais gosta de consumir. E eu acho que isso vem em paralelo à crescente do mercado cervejeiro, principalmente no nosso país. A Aline falou sobre a mudança de comportamento, né, Aline? E a maneira como a gente consome também, que eu acho que ela mudou muito. Há bem pouco tempo atrás, beber muita cerveja ou tomar, eu tomei um fardo, eu tomei um fardão. Nós tomamos entre 3 um engradado, como se falava de cerveja. Hoje não, me parece que mudou um pouquinho. As pessoas estão bebendo menos, com mais qualidade, e nós temos vários casos próximos aqui, que é o caso de vocês, de pessoas que começaram produzindo para consumo próprio, que era uma quantidade, assim, um quantitativo bem pequeno. Vamos produzir aí 40, 50 garrafas por mês.
e que logo ali na frente pensaram, por que a gente não cria uma indústria? A gente começa com pequeno porte, depois elas vêm numa crescente e se tornam até, algumas se tornaram gigantes aqui no Brasil. Como é que é esse meio? Quanto tempo demora para você fazer uma cerveja? A cerveja, ela leva em média, assim, 21 dias quando a gente fala de uma cerveja que vai ser consumida logo, né? Uma cerveja que não depende de uma maturação mais extensa. Então, por exemplo, uma Pilsen, dentro de 21 dias, a gente já pode estar consumindo ela, né? Que até é o ideal que se consuma mais fresca, né? Nós somos ansiosos, Aline. 21 dias a gente não ia conseguir esperar. O que tu acha? Fiquei aflita. É tempo, né? É tempo. Desde o processo inicial, né? Que nós chamamos de braçagem, que hoje o nosso processo, o que a gente produz bem caseiro, assim, leva em torno de 6 a 8 horas para fazer o inicial, para iniciar a fermentação do mosto, então, né? Mas aí, a partir daí, tem todo um processo de fermentação que leva alguns dias e depois mais uma maturação da cerveja. Mas, claro, por exemplo, trabalha-se hoje com cervejas de inverno, cervejas de guarda, onde se tem 1 ano, 2 anos, vários anos, né, de guarda dessa cerveja até o consumo. Bom, daí é quase que um processo. É maturação que se fala, é isso? Isso aí. 1 ano? Até mais tempo. Nossa. Tipo vinho, né? Exato. Trabalha-se também com maturação de cervejas em barricas. Na própria garrafa, existem estilos de cerveja onde se faz refermentação na garrafa, né? Uma segunda fermentação na garrafa. Então, existem várias técnicas para os diferentes estilos de cerveja. Então, não é simplesmente, eu tenho uma regra e eu vou aplicar para todas as minhas cervejas, todos os estilos cervejeiros. Não funciona assim, né? Então, desde as mais simples, que são as que demandam menos tempo de maturação, né? Elas têm um processo mais curto, podem ser consumidas aí em 21 dias. Laísa, quando tu fala em 21 dias, tu consegue num final de semana terminar o processo? Ou num dia tu termina o processo e daí deixa lá aguardando esses 21 dias? Ou tu manuseia o produto durante 21 dias? Eu faço dois manuseios do produto nesses 21 dias, né? Então, eu produzo ele em um dia só, né? Então, dentro de 7 dias, eu faço uma transferência de recipiente para remover toda a levedura que estava ali. A gente brinca, é a verdadeira cervejeira, né? A nossa levedura. Então, a gente remove essa levedura e depois esse líquido que já, né, está quase pronto para ser consumido fica em guarda mais um período, né? Até receber carbonatação e ficar pronto para ir para os copos e para as chopeiras. Aline, eu ouço tanto falar em levedura. Esse é um excesso que existe na cerveja e vocês retiram? Ou como é que ele é batido? Como é que ele é eliminado? Como é que a levedura é eliminada? A levedura, ela decanta, então ela vai para o fundo do fermentador e ela é removida através dos dispositivos que tem nos fermentadores. Então, por gravidade, ela vai para o fundo e ali ela é removida. É como se tivesse uma torneira, uma válvula aí ao fundo do fermentador, onde a gente remove até que se tire uma quantidade considerável que a gente vê que está vindo só líquido, né? Então, para ter o melhor aproveitamento da nossa cervejinha. Quero te perguntar, falei antes sobre o perfil do consumidor e aí trazendo para as mulheres, né? As mulheres estão consumindo mais, as mulheres são mais criteriosas. Como é que é a chegada da mulher neste mercado cervejeiro enquanto consumidora? Tem esse entendimento? E já vou emendar te perguntando. Antes eu falei das artesanais, né? E houve ali nos últimos anos, um boom dessa fala do artesanal, da cerveja artesanal. Mas nem tudo é artesanal, né? A gente costuma dizer que o artesanal seria realmente esse caseiro, né? Uhum. Porque a partir do momento que tu vai para uma indústria, tu perde um pouco dessa... É um processo, claro, não é um processo padrão, muitos hectolitros, por exemplo, milhões de hectolitros, como a gente tem hoje dessas comerciais que estão nas gôndolas de supermercado, mas ela não deixa de ser uma arte, né? Então, eu acho que, assim, o que a gente tem disponível no mercado hoje, que é feito com um processo individual, né? Determinada cervejaria tem o seu plantel de cervejas, né? Então, esse é o artesanal ofertado por ela.
E quanto às mulheres, eu acredito que sim, que as mulheres elas vêm se qualificando muito para consumir com qualidade, são criteriosas, são exigentes e eu acho que estão mais do que certas, porque historicamente a gente tem aquela coisa de sermos, bem grosseiramente dizendo, é fácil de engambelar porque é mulher, né? Mas eu acho que as mulheres vêm cada vez mais se qualificando e aí estão dando um show bonito. Hoje a gente tem aqui no Vale do Taquari, tem a Confraria Delas, que é um grupo de mulheres que se reúne para ir visitar locais que ofertam cervejas artesanais. Então, já existem movimentos de mulheres que gostam de consumir esse tipo de produto e que estão se qualificando, porque elas se reúnem justamente para isso, né? O que é muito bacana. Tu imagina a sua confraria, Aline? Eu já mulherada estive. dando nota. Eu já estive. É sensacional. E sabe que eu fiz essa pergunta pra Laís, porque esses dias eu estava no shopping, na Prata, conversando com as gurias lá, e aí algumas mulheres comprando, e uma contou uma história, achei sensacional. Nos dias de hoje, ela foi com o namorado, então, jantar no restaurante, e ela pediu a cerveja, e o garçom serviu ele, né? Serviu o homem. E ela falou, não, a cerveja é pra mim. E ainda pode parecer uma anomalia, até porque ela falou, era uma cerveja diferente, uma cerveja um pouquinho mais amarga, tu pode até me ajudar se essa expressão amarga é correta. E ele teve o real entendimento de que era para ele, né? Então, mostrando que também a gente está mudando, está entendendo. Ela fez o pedido de uma cerveja diferente ali da carta de bebidas que o restaurante oferecia. E já trazendo essa pauta, então, tem cerveja amarga ou é o que muda realmente a descrição ali para o paladar? Ou a amarga tá correto falar? A amarga tá correto falar, é isso aí. Hoje a gente mede o amargor da cerveja pela quantidade de lúpulo, né, que é colocada. Então, a gente consegue trabalhar muitas características sensoriais da cerveja com os maltes, né? Mas o amargor é basicamente... O amargor e aroma é significativamente responsabilidade do lúpulo na cerveja. E, realmente, esse preconceito é um preconceito formado, né, de que mulheres não gostam de cervejas amargas. Eu acho que tem se descoberto muito, as mulheres têm se descoberto muito no meio cervejeiro e experimentado, porque eu acho que para te saber se tu gosta ou não, tu tem que experimentar. Esse a gente costuma dizer no meio cervejeiro que não é que você não gosta de cerveja, você ainda não experimentou a cerveja que agrade o teu paladar, né? É interessante, né, Aline? Porque a gente às vezes não se arrisca a experimentar cervejas novas. Eu sou um tomador jogue. Eu me arrisco. Te arrisca? Isso é bom. Eu sou ousada. Eu sou um tomador meio jogue, assim, eu vou pelo atalho, Pilsen. E eu gosto de tomar vinho, acho que eu não me acertei ainda muito com essas novas cervejas, mas eu experimentei. Me ajuda, eu tô sem pesquisa aqui. É Pale Ale, é isso? Pale Ale. Pale Ale. Isso. Eu experimentei uma vez, eu achei, nossa, mas diferente, né? IPA uma vez eu tomei também, mas eu vou pelo atalho, pela Pilsen. Agora, a qualidade da cerveja, independente da marca, o que melhorou nos últimos anos é incrível, devido às produções artesanais, porque elas subiram a régua, né? Exato. Qualificação do pessoal que está produzindo. Hoje, tu consegue produzir uma cerveja de qualquer jeito, mas se tu produzir uma cerveja com controles de temperatura, com todo o manuseio de equipamentos da forma correta, tu vai ter uma qualidade muito melhor no final do teu produto, né? E voltando à pauta do consumo feminino, é bem pelo mesmo motivo que ela falou antes, que as mulheres estão ganhando mais visibilidade no mercado cervejeiro, porque elas se arriscam a experimentar mais o que tem, são mais ousadas. Elas não ficam sempre... tem uma carta lá de 6, 7 estilos. Até que o paladar consegue discernir, vai experimentando. A mulher, normalmente, ela vai desbravando os estilos cervejeiros numa carta, por exemplo, num bar, né? Esse é um diferencial que a gente nota muito mais, enquanto os homens são mais restritos se você
na minha opinião, né? Eu acho que o homem é bem mais tendencioso aí ou para Pilsen ou para IPA, né? Que é o que normalmente mais ele tem afinidade assim de consumo. E o teor alcoólico muda? Muda. Ele pode variar aí. Hoje se trabalha com cervejas com refermentação que chegam até 12% de álcool, né? Que aí são cervejas de inverno mais consistentes, né? Mais densas, então, e também tem um teor de açúcar muito mais elevado, mais encorpadas, que a gente diz, né? Mas o usual fica entre, acredito que 13,5 e 5,4 por aí, 5,7. O mais comum, digamos. O mais comum. Mais acessível. Olha só, aproveitando a reportagem, um momento especial para lembrar que amanhã acontece em Estrela o 6º Festival de Inverno da Cerveja Artesanal. Serão 16 cervejarias e um público de 4.000 pessoas. Nossa. Em torno de 100 torneiras de chopp. Vai ter bastante variedade dessas que vocês estão falando na entrevista. O Leandro lembra a gente. Amanhã, programação em Estrela, tradicional já, Festival de Inverno. Que legal. Muito forte esse evento. Tá aí, Aline, eu acho que a gente poderia pedir para a Laísa criar a cerveja Panorama. Fica aí o desafio, tá? Uma edição especial. A cerveja especial assim do programa. Eu acho. Panorama. E daí a gente, eu e tu tomamos, né? Só na sexta-feira a gente toma ao vivo. Isso aí. No final, um brinde. Mas tem isso, né? Assim, as pessoas, o Moi falava antes, a gente fala como se tomar cerveja fosse a gente tomar horrores de cerveja e todo mundo sair cambaleando. Essa palavra existe? Cambaleando, sim. Acho que existe. Meio tonto. Meio pra lá, pra cá, né? Mas não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de apreciar uma bebida que pode ser, inclusive, nobre, né? É disso que a gente tá falando. E aí, nisso não há problema algum, né? Não, sem dúvida. Até, inclusive, pode se desenvolver, com certeza, uma cerveja Panorama, né? Olha aí. É só vocês me dizerem quais as características que vocês querem que essa cerveja tenha, que a gente vai atrás e desenvolver uma receita, né? Que legal. Só Moisés ali. Estamos com o pé lá já. João Pedro. Atenção, direção. Tu acha umas 500 garrafinhas aí? Acho legal, uma edição bastante, especial. Né? É bastante de Moisés. Mas tem muitas sextas-feiras por aí. Pois é. Né? Laís, agradecer a tua disponibilidade de estar com a gente, compartilhando um pouco da tua rotina e trazendo tanto conteúdo sobre essa temática que ainda é nova, né? Enquanto o garçom ainda servir a cerveja somente para o homem, nós ainda poderemos falar sobre isso de forma intensa, né? Porque a gente tem muito para desbravar. E esperamos você aqui mais vezes para nos ensinar mais sobre cervejas. Será um prazer, com certeza, retornar aí em uma próxima, quem sabe, trazendo a cerveja Panorama, né? Olha aí. É só questão de nós nos alinharmos em qual o estilo de cerveja do gosto de vocês, do agrado de vocês, para nós desenvolvermos aí. Legal. Laísa Furini, engenheira química e técnica em cervejaria, falando um pouco mais com a gente aqui no Panorama nesta manhã da sexta-feira. 9h02.